Foi encontrado um rombo de 20 bilhões de reais no balanço das lojas americanas. E por conta disso, hoje, as ações das lojas americanas apresentaram uma das maiores quedas em um único dia da história da Bolsa Brasileira. E nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre esse caso das americanas. Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Cleison Barreto, eu sou assessor de investimentos e investidor profissional, e antes de entrarmos de fato no caso das lojas americanas, eu quero pedir para que tu se inscreva no canal, ative as notificações e que também deixe o like nesse vídeo para que ele chegue em mais pessoas. Então vamos lá, vamos falar sobre esse caso tenebroso das lojas americanas. Tudo começa no final do ano passado, quando as lojas americanas anunciam que o Sérgio Rial vai ser o novo CEO da empresa a partir de 2023. Essa notícia animou muito o mercado com as ações da varejista, porque o Sérgio Rial é um nome extremamente respeitado no mercado financeiro. Ele foi um dos principais responsáveis por todo o sucesso que o Santander teve aqui no Brasil. Então, nos primeiros dias de 2023, o Sérgio Rial tomou posse como CEO das lojas americanas e junto com ele vem o André Covre para ser o CFO da companhia. E obviamente, como estavam chegando na companhia, o Rial e o Covre foram fazer um mapeamento para reconhecer como estavam as condições da empresa. E durante esse mapeamento, eles encontraram uma série de inconsistências financeiras que geram um rombo de por volta de 20 bilhões de reais. Haja inconsistência para dar 20 bilhões de rombo. E ao acharem essa bomba, tanto o Rial quanto o Covre pediram demissão das lojas americanas. Mas o que de fato são essas inconsistências encontradas no balanço das lojas americanas? Essas inconsistências têm a ver com uma operação chamada de risco sacado. Nessa operação, as americanas compram dos fornecedores, mas elas não pagam diretamente para os seus fornecedores. Quem faz esse pagamento são os bancos parceiros das lojas americanas. Dessa forma, o banco paga à vista o fornecedor e as lojas americanas vão pagar para o banco. E muitas vezes os bancos oferecem um prazo maior para esse pagamento, seja 30, 90, 120, 360 dias, enfim. E quando nós vamos olhar um balanço, a gente tem a conta fornecedor, que são aquelas dívidas com os fornecedores, e nós temos as despesas financeiras, que são as dívidas com bancos e instituições financeiras. E é aí que está o grande problema da questão. Como as americanas tinham dívida com os bancos, essa despesa deveria ser lançada nas despesas financeiras, coisa que não vinha acontecendo nos balanços das lojas americanas. E com certeza muita gente deve pensar, bom, se não está lançado nas despesas financeiras, mas está lançado na conta fornecedor, é só fazer um ajuste aqui, tirar da conta fornecedor e lançar nas despesas financeiras e fica tudo bem, certo? Não! O grande problema é que no balanço das lojas americanas tem apenas 5 bilhões lançados na conta fornecedor. De 5 bilhões para 20 bilhões tem um gap extremamente alto. E para onde foi esse dinheiro é o grande mistério. Todo mundo está querendo entender para onde foi esse dinheiro que não está no balanço das lojas americanas. O Sérgio Rial fez um call hoje pela manhã e entre muitas coisas que ele falou, ele disse que esse valor de 20 bilhões é o valor mais aproximado que eles conseguiram chegar. Ou seja, a gente pode ter um valor maior ou menor à medida que as investigações sejam aprofundadas. E ele disse também que essa prática vem sendo feita nas lojas americanas por pelo menos 6 ou 7 anos. Isso mostra que esses 20 bilhões não desapareceram do nada e muito provavelmente é uma construção que vem sendo feita balanço após balanço, trimestre após trimestre. As coisas ainda estão muito confusas, ninguém sabe direito o que esperar dos próximos passos das lojas americanas. Alguns aventam a possibilidade de uma fraude, como foi no caso do IRB, por exemplo, e outros acham que pode ser um erro grotesco de contabilidade e de transparência nos balanços. A grande verdade é que o mercado não quer pagar para ver. Realmente, essa história de 20 bilhões sumindo dos balanços pegou muito mal para as lojas americanas, que inclusive pode se tornar uma daquelas ações tóxicas que ninguém quer ter em carteira. Inclusive hoje, as ações das lojas americanas, a MER3,
ficaram em leilão até depois das 2 horas da tarde e abriram o dia caindo cerca de 78%. Essa é uma das maiores quedas em um dia só de uma ação na história da Bolsa de Valores do Brasil. Ainda segundo o Sérgio Real, a companhia vai precisar de dinheiro para se reerguer, o que é uma coisa óbvia, porque imagina uma empresa que até ontem valia 11 bilhões na bolsa, acha um rombo de 20 bilhões nos seus balanços, vai precisar de muito dinheiro para se reerguer. A grande questão é qual banco vai oferecer linhas de crédito para as lojas americanas, sabendo dessa situação tenebrosa nos balanços de uma possível fraude e tudo mais. Acredito que nenhum banco vai ter essa coragem. E por conta disso, o próprio Sérgio Real já falou que quem vai ter que botar esse dinheiro para salvar a companhia vai ter que ser o acionista de referência das lojas americanas, o principal acionista, que nesse caso é a empresa 3G Capital, cujos sócios são os famosíssimos e muito conceituados Jorge Paulo Lemann, Beto Sucupira e Marcel Telles. Segundo o Real, esse sócio de referência está disposto a socorrer a companhia, porém não temos ainda uma indicação clara de que isso vai acontecer. Caso a 3G não socorra de fato as lojas americanas, é bem provável que nós vejamos as lojas americanas entrando em recuperação judicial. Além de muitas pessoas físicas, vários fundos estão sendo afetados com essa queda enorme nas ações das lojas americanas. Eu vou deixar aqui na tela, inclusive, uma lista com os fundos que têm grandes participações do seu PL em ações de lojas americanas. Sempre é bom lembrar que essa lista aqui, ela está de acordo com a última atualização CVM de setembro de 2022. Então ela está defasada. Pode ser que muitos fundos aqui nem tenham mais lojas americanas ou tenham uma posição menor e que outros fundos possam estar nessa lista hoje em dia tendo uma posição maior. Então é só para a gente ter uma noção de como estavam posicionados os fundos de acordo com as posições em lojas americanas. E todo esse problema com as lojas americanas acabou repercutindo em todo o setor de varejo da nossa bolsa. Durante o início da manhã, a gente teve as ações da Via caindo mais de 13% e as ações de Magazine Luiza caindo mais de 10%. Porém, durante o dia as coisas foram se assentando e essas ações não tiveram uma performance tão ruim assim. E na minha visão, inclusive esse enfraquecimento de lojas americanas ou até mesmo uma possível quebra da companhia pode ser uma notícia boa para a Via Varejo, Magalu e Mercado Livre. Isso porque hoje as americanas têm cerca de 21% do market share do varejo no Brasil. E caso um player desse tamanho e dessa relevância acabe se enfraquecendo muito, ou até mesmo saindo do jogo, com certeza Mercado Livre, Via Varejo e Magalu irão ganhar mais market share e terão mais vendas consequentemente. Inclusive, um dos pontos que muitos analistas sempre usavam para mostrar o seu pessimismo com o setor de varejo da nossa bolsa era que haviam muitos concorrentes de peso no setor de varejo do Brasil. E caso a gente veja a americana saindo do páreo, será um concorrente de peso a menos. Mas enfim, como eu falei antes, está tudo muito nebuloso ainda, precisamos de informações mais claras, vai ser feita uma auditoria interna das lojas americanas para tentar apurar o que de fato aconteceu e para onde foi esse dinheiro, porque 15, 20 bilhões não somem do nada. Mas esse episódio nos traz uma lição muito importante, uma lição que inclusive todo mundo deveria saber de cor, que é a seguinte: diversifique os seus investimentos. Por mais que uma empresa pareça espetacular, tenha um management maravilhoso, pareça ser uma empresa inquebrável, infalível, tu tem que diversificar o teu patrimônio, isso é regra de bolso. Imagina alguém que tenha 50% da carteira investido em lojas americanas porque estava muito confiante com a tese. Esse cara tá arrancando os cabelos e tá vivendo à base de Rivotril hoje. Mas agora imagina o cara que tinha 10% da carteira em lojas americanas. Ele vai amargar uma perda grande, com certeza. Mas se as americanas caírem 80%, isso vai representar uma queda de 8% na carteira dele. É uma queda grande? É, mas ele vai sobreviver para lutar outro dia, pode ter certeza. Por isso, sempre diversifique, não concentre demais, a gente nunca sabe qual pode ser a próxima surpresa que o mercado nos reserva. Então é isso, pessoal, muito obrigado pela atenção. À medida que tivermos mais informações sobre esse caso, eu vou atualizando vocês.
Mais uma vez eu quero pedir para que se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem um like nesse vídeo. Muito obrigado e até o próximo.